Bom dia, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Oremos, esse tempo de reflexão da palavra, de oração, de busca pela presença de Deus. E nós estamos aqui de segunda a sexta, às 6 da manhã, liberando uma palavra e orando juntos para que o Senhor venha abençoar também o seu dia. E nessa manhã eu tenho uma palavra que está em Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5. Nós vamos ler esse texto. Então, Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5 diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro havia trabalhado a noite inteira e não havia pego nenhum peixe. Jesus deu uma orientação, uma instrução a ele, uma palavra. E ele falou: Pedro, vá mais profundo. Quando ele diz faze-te ao largo, ele está dizendo o seguinte: vá para o lugar onde o mar é mais alto, onde as águas são mais profundas, e lance ali as suas redes. Pedro, ele havia trabalhado uma temporada inteira, vamos dizer assim, uma noite inteira, e ele não pegou nada. Mas, confiando na palavra de Jesus, ele lançou as redes no lugar que Jesus o instruiu. E assim diz o texto no versículo 6, olha, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, Pedro, ele trabalhou, se esforçou a noite inteira e nada conseguiu. Mas quando Jesus deu uma palavra e Pedro a seguiu, ele lançou exatamente onde Jesus falou. Diz então o texto que eles pegaram uma grande quantidade de peixes, a ponto da rede se romper. Houve um rompimento naquele momento. E talvez você esteja numa temporada buscando um romper em alguma área da sua vida. E talvez você tenha passado uma temporada trabalhando, se esforçando e não viu fruto, não viu nenhum peixe, não pescou nada. Mas há uma palavra: vá mais fundo, continue, não desista. Porque, embora numa temporada não tenha dado certo, não significa que você estava fazendo a atividade errada, ou não significa que não há um tempo do romper, que não haverá um romper, mas o Senhor fala: vá para águas mais profundas, vá, continue pescando, não desista. E siga a orientação exata, o lugar exato onde lançar as redes, e o Senhor vai mostrar esse lugar. Talvez tudo que a gente precisa é realmente ir mais profundo nas águas da fé, ir mais profundo nas águas da palavra, ir mais profundo nas águas da presença. E como já oramos aqui, de repente vem um romper. De repente aquilo que nós não conseguimos em uma temporada inteira, o Senhor, numa nova temporada, num momento em que Ele libera uma nova estratégia, uma nova palavra, uma orientação específica ali ao romper. Há uma pesca maravilhosa. E nós vamos orar por isso nesta manhã. Nós vamos orar para que haja um avanço, para que haja um romper, para que haja uma pesca maravilhosa. Talvez você venha lidando com frustrações, com uma temporada de frustração. Talvez você esteja cansado. Pense em Pedro, trabalhou a noite inteira. Ele passou a noite tentando pescar e nada ele conseguiu. E Jesus fala: não, vá lá, mas vai lá naquele lugar, naquele lugar específico. Faz mais uma vez. Pedro poderia ter dito: ah, Senhor, já fiz isso a noite inteira, não vou fazer não. Não vou lançar minha rede de novo não, já lancei por horas, fiquei a noite inteira tentando e eu não consegui nada. Mas Pedro não, ele pegou aquela palavra e ele falou: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra
eu vou lançar a rede. Nós vamos lançar a rede. E é isso, a palavra liberada por Deus tem esse poder de trazer um rompimento. Quando nós pegamos a palavra, quando nós pegamos essa palavra com fé, quando nós temos confiança nessa palavra, nós podemos ter passado uma temporada inteira de trabalho, de frustração, de não ter pego nada, mas por uma palavra de Deus, nós seguimos, nós lançamos a rede. E, amados, quem tem a palavra de Jesus tem tudo. E essa palavra, ela traz rompimento, essa palavra, ela traz avanço. Nós precisamos nos alinhar a ela, porque essa palavra, ela gera resultados. Sim, ela tem o poder de criar, a palavra de Deus tem o poder de realizar. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz. Então, toda palavra liberada por Deus, ela produz algo. Então, basta sermos terra fértil para essa palavra. Nós precisamos ser terra fértil para a palavra de Deus. Nós precisamos pegar essa palavra, não é? Confiarmos nela, trabalharmos com ela, nos alinharmos a essa palavra. E, amados, inevitavelmente haverá um resultado. Deus trará o resultado que Ele deseja ao liberar aquela palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta para Ele vazia, mas essa palavra cumpre exatamente o que Ele determinou. Ela prospera naquilo que agrada o Senhor, naquilo que Ele liberou, nos propósitos de Deus. Então, talvez você, hoje, né, começando mais um dia, talvez ontem o seu dia não tenha sido frustrante, talvez você tenha tentado no seu trabalho, não tenha visto ainda o resultado. Talvez você venha de anos, de uma temporada, talvez sejam meses. Mas independente de quanto tempo você tem trabalhado e não tem pego nada, eu quero declarar em nome de Jesus essa palavra de Jesus. Vá mais fundo. Lança a sua rede de novo, porque o Senhor tem um rompimento. O Senhor tem preparado uma grande quantidade de peixes para o teu barco, para a tua vida. E nós vamos orar por isso, amém? Vamos orar para que haja esse romper na família, para que haja esse romper na sua vida espiritual, para que haja esse romper nas suas finanças, no seu trabalho, na sua vida acadêmica, na sua vida ministerial, espiritual, enfim. Qualquer que seja a área, coloque agora isso diante do Senhor. Peça a Ele uma palavra específica para a sua situação, uma estratégia, uma instrução. E Ele dará. E siga essa palavra. Siga com fé aquilo que o Senhor te instruir. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa manhã por um romper. Nós liberamos essa palavra nessa manhã. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Senhor, o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Pedro no momento em que ele havia trabalhado a noite inteira e não tinha pego nada. E o Senhor liberou uma palavra, o Senhor deu uma instrução, o Senhor liberou uma estratégia, o Senhor falou para ele ir para águas mais profundas, para a parte onde o mar era mais profundo, e Pedro pegou aquela palavra como uma terra fértil. Ele pegou aquela palavra, Senhor, ele confiou, ele creu, ele obedeceu. Mesmo vindo de uma temporada de frustração, ele foi de novo, ele lançou as redes de novo, e o Senhor honrou a obediência e a fé de Pedro, provendo uma grande quantidade de peixes. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos nessa manhã um romper, nós declaramos uma pesca maravilhosa, nós declaramos em nome de Jesus que lançamos as nossas redes mais profundas, Senhor, nós declaramos um romper nas famílias, nós declaramos um romper pela tua palavra. Senhor, nós declaramos um romper nas finanças, nós declaramos um romper no ministério, nós declaramos esse rompimento, Senhor, esse avanço, meu Pai, na vida profissional, acadêmica, na vida espiritual.
Nós declaramos isso no início deste dia, nesta manhã, Senhor, que há uma grande quantidade de peixe sendo preparada para o nosso barco. Senhor, no nome de Jesus, nós não deixaremos de lançar as nossas redes. Nós não deixaremos de lançar as nossas redes. Declare isso nessa manhã, em nome de Jesus. E haverá uma pesca maravilhosa na família, haverá uma pesca maravilhosa no ministério, haverá uma pesca maravilhosa nas finanças, haverá uma pesca maravilhosa na vida profissional, haverá uma pesca maravilhosa em cada área. Nós declaramos aqui em nome de Jesus. Que seja quebrada toda frustração, todo cansaço, todo esgotamento da temporada anterior. Nós declaramos que é rompido, é quebrado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, uma nova disposição para lançar as redes. Nós declaramos uma força nova para liberar e lançar as redes. Nós declaramos que vem uma estratégia do céu, que vem uma instrução divina, que vem uma sabedoria profética para lançarmos a rede no lugar exato, no local que o Senhor determinou. Em nome de Jesus, no momento e no local que o Senhor determinou. Prepara, Senhor, essa pesca. Prepara o nosso barco para recebermos essa grande quantidade de peixes, Senhor. Assim, Deus, nós oramos nessa manhã, gratos a Ti, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que Deus te guarde e te abençoe em cada atividade, em cada trajeto, que haja uma pesca maravilhosa, onde você lançar a sua rede, que o Senhor venha prover uma pesca abundante e maravilhosa. Até o próximo Oremos e que Deus te abençoe.